Os grandes jornais de Londres, Nova York e Paris têm somente algumas horas para imprimir mais de 1 milhão de exemplares e enviá-los às ruas. E não poderiam fazer isso sem a impressora offset, a máquina que imprime sem parar, desde o momento em que colocam o papel até o momento em que é dobrado o jornal, sem nenhuma mancha. Se chama offset em ré, pela configuração do papel. Para os jornais, é a forma mais rápida e econômica de impressão comercial em grande volume. 12 km de papel em 40 minutos, trocando os cilindros sobre a marcha sem parar. O papel passa por essa pilha de impressão em um valor de 10 páginas por segundo. Estes cilindros são as chaves da habilidade da máquina em oferecer tanta precisão em alta velocidade. Funciona assim. A prancha ou folha de impressão é uma folha de alumínio flexível que envolve um tambor. Mas se olharmos de perto, vemos que é uma superfície lisa. Como fazem uma folha de impressão sem deixar texturas? Tem a ver com o processo de produção, no qual nada se mistura. A superfície especial da folha de alumínio está desenhada para absorver a tinta à base de azeite. Se colocarmos tinta nessa folha como está, produziria uma página preta. Por isso, se usa luz ultravioleta para projetar uma imagem digital de 4 páginas na superfície da folha. As partes expostas à luz ultravioleta se endurecem, enquanto as partes da superfície que não são expostas à luz se dissolvem em um banho químico. Agora, a emulsão e o metal exposto formam folha de impressão. Uma vez carregada no cilindro de impressão, a folha junta tinta e água dos cilindros, as partes da superfície endurecida em que há impressão. As outras partes absorvem uma lâmina de água que mantém livre as partes em que não se imprimirá. Assim, a folha coberta de tinta está pronta para fazer a transferência, mas não vai diretamente sobre o papel. Isso desgastaria a folha muito rapidamente. A folha de metal envolve esse tambor. A imagem da tinta se transfere da prancha a um cilindro de borracha chamado mantilha, e logo a borracha transfere o papel. Esta é a impressão offset. Para imprimir ambos os lados, o papel é colocado no meio do conjunto oposto de folhas de impressão e de cilindros. Com uma folha de impressão de 4 páginas de cada lado, uma volta de tambor produz 8 páginas em 1/10 de segundo. Tudo isso em preto e branco. Mas o que acontece com as fotografias? Como imprime em cinza essa máquina? Se faz assim. Filtra-se uma foto através de uma tela. Os tons cinza se decompõem em pontos pretos, chamados semitons. Quanto mais juntos estão os pontos, mais escuro é o efeito. Quanto mais separados, a imagem parecerá mais cinza. As cores se fazem do mesmo jeito. Ao misturar a cor preta com as 3 cores primárias, ciano, magenta e amarelo, é possível criar todas as cores que existem. A imagem original em cor se decompõe em 4 folhas de semitons, 3 folhas para as cores primárias e a 4ª para a cor preta. As tintas de cor se carregam na máquina, então se imprime as folhas uma depois da outra, com os pontos de semitons. Se estiverem perfeitamente alinhadas, nossa percepção conectará os pontos até formar um tom contínuo. Essa prensa tem 6 pilhas de impressão. As pilhas altas têm 4 conjuntos de tambores, para imprimir totalmente colorido. Já as menores imprimem só em preto e branco. A rede de papel se alimenta através das pilhas situadas em ambos os extremos e se encontram num compilador. A máquina compila, dobra e corta o jornal. Logo o envia para ser empilhado e preparado, na velocidade de 500 jornais por minuto. A impressora offset é o estandarte das impressoras. Nada supera esta máquina.
em volume, velocidade e custo.